Olá a todos, está começando mais um MGF Cast, um programa do Rebanho MGF. E hoje nós vamos bater um papo sobre sanidade, um dos maiores gargalos, pelo menos uma das maiores queixas que eu escuto entre colegas criadores na ovinocultura. E para falar desse assunto, vou ter que pegar minha pesca aqui, que o currículo dela é grande. A gente está com a doutora Magna Coroa, médica veterinária, que possui graduação pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em zootecnia na área de concentração de nutrição e produção de ruminantes pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em medicina veterinária na área de concentração de biotecnologia, diagnóstico e controle de doenças em animais pela Universidade de Viçosa também, e desde 2016 é docente do Centro Universitário de Viçosa, ministrando a disciplina de produção e doenças de caprinos e ovinos. Então, ninguém melhor que ela para bater um papo com a gente sobre esse assunto. Muito bem-vindo, doutora. Obrigado pelo convite, Cleidson. É muito bom estar aqui com vocês, né, para falar de uma coisa que eu gosto bastante, né? Falar de ovinocultura, falar de sanidade, é uma bandeira que eu levanto, né? Trabalho há um tempo e gosto bastante, né? Crio conteúdo na tentativa realmente de ajudar e de aprimorar, né? Tantos criadores como colegas que me procuram, sempre eu tento dar esse feedback, né? Esse retorno, e eu tenho um retorno muito bom com esse trabalho que eu tenho feito, né? De onde surgiu, né, a veterinária na sua vida, né? Conta aí como é que tudo começou e, além da veterinária, por que ovinocultura, né? Que é difícil até a gente encontrar profissionais especializados na ovinocultura. Sim. Eu sempre quis ser veterinária, desde criança, é um sonho de infância. A gente fala na veterinária que toda criança quer ser veterinária, só que tem algumas que são teimosas. Eu, como sou muito teimosa e persistente em tudo que eu quero, eu sempre, né, não desisto do que eu quero. E aí entrei na faculdade, pensei, como eu sou da cidade, eu nasci em Salvador, né, sou soteropolitana, eu pensei em trabalhar com pequenos animais, cachorro, gato, né? Quando eu entrei na faculdade, meu pensamento era trabalhar com pequenos animais. E, né, logo de primeira, no primeiro período, né, na Universidade Federal da Bahia, quando eu entrei, eu tive a oportunidade de conhecer um professor, né, meu, os corredores mesmo, eu não tive aula com ele ainda, não tinha aula com ele ainda. Tive a oportunidade de conhecer esse professor, que era um professor muito acolhedor. Ele era muito acolhedor, o professor Adelmo, e era um professor de caprinos e ovinos. E aí eu resolvi, né, tive aí o convite e resolvi aceitar para começar a fazer estágio com pequenos ruminantes no primeiro período. E aí tudo que eu aprendi na faculdade, cirurgia, clínica, tudo que eu aprendi na faculdade foi sempre primeiro com pequenos ruminantes. Então, desde então, fiz outros estágios, né? Já trabalhei com pequenos animais, já trabalhei com bovinos, né? Sempre gostei muito de fazenda, já trabalhei com bovinos, mas nunca abandonei pequenos ruminantes. Eu já trabalhei em N áreas e hoje, né, trabalho em várias áreas também, reprodução, né? Acaba que, por mais que eu não tenha especialização pós-graduação, eu tenho um conhecimento bom, prático, e quando a gente tem pós-graduação, né, mestrado, doutorado, a gente tem uma capacidade de toda hora estar buscando, aprendendo, e como eu sou professora também, né, a gente sempre está, né, buscando coisas diferentes, e foi a minha história, né? Desde então, nunca, né, saí da área de pequenos ruminantes e resolvi me especializar nisso. Muito bom, muito bom. Eu, inclusive, eu tinha vontade de ser veterinário quando eu era mais novo. Não fui à frente porque algo lá dentro me dizia que quando precisasse ter as disciplinas enfim, os procedimentos cirúrgicos em si, não iria dar um pouco certo comigo, não iria dar muito certo. Hoje, né, na época não tinha facilidade em questão de internet, YouTube e tal. Hoje eu tento, às vezes, assistir alguns procedimentos na internet e é um pouquinho complicado. Eu falei, eu acho que não ia dar certo mesmo. Complexo. Mas, assim, eu tenho vontade até de fazer uma segunda graduação, zootecnia, principalmente zootecnia, que eu gosto muito mais da área ligada à área animal. Enfim, só para fechar esse parêntese.
Então, assim, eu comecei a criar ovinos tem pouco tempo, vai fazer 1 ano ainda. Meu rebanho é pequeno, tô no processo de adaptação, estrutura, né? E já pude passar por algumas etapas, ao qual até alguns erros que a gente já sabe que não devem ser cometidos e a gente acaba cometendo, mesmo sabendo que não é para cometer. Muito pela ansiedade, né? Então, aquela questão, né? Ajeita a estrutura 100% antes de comprar os animais. Produz comida em abundância antes de comprar os animais. Deixa tudo organizado antes de comprar os animais. A gente faz uma estruturazinha e produz um pouco de comida, acha que é suficiente, e compra os animais na ansiedade. Aí a gente acaba tendo que lutar, gastar mais, né? Porque muitas vezes quando chega a seca e a gente não está preparado, a gente acaba tendo que, né? Não vai deixar os animais passarem fome e tem que se virar nos 30. Mas beleza, foi uma quantidade pequena, porque justamente eu quero testar, quero ver como é que as coisas vão acontecer. Mas assim, pude perceber que não é o correto. Eu já sabia que não era o correto, a gente vinha estudando, eu fui até aluno de um curso seu online que eu tinha feito, a gente sabia que não era o correto, mas a gente acaba fazendo. Enfim, todo esse gancho para a gente começar a entrar em questões que vão recair sempre na sanidade, ao meu ver. Então, se eu só tenho uma área, um exemplo, eu tenho 1 hectare de terra com um piquete, que é um piquete sem divisão, com a gramínea tá estabelecida que seja, e eu tenho um local para os animais passarem a noite. Tá? Então, se eu só tenho aquela área, eu acabo incorrendo em vários problemas ao longo do tempo, né? O que a senhora pode nos dizer sobre essas etapas, né? Sobre os problemas, né? Questão de pastagem, sanidade, de forma geral, né? Os principais problemas que a gente pode encontrar nesse cenário. Olha, a gente tem vários problemas, né? Que você falou aí, contou uma historinha aí que a maioria dos produtores fazem, né? Comprar os animais, né? Ansiedade, quer começar a criar, compra um monte de animais, não faz o planejamento, né? Não só o planejamento quando a gente fala nutricional, né? Não só pensar que a gente tem que alimentar os animais, né? Em quantidade, em qualidade, a gente tem também os fatores de manejo básico que muitos produtores eles não buscam. E aí eles não buscam também assistência técnica. Eles vão começando a errar e aí quando começa a perder animais, eles se desesperam. Eles desesperam, começa a morrer e o prejuízo é muito alto. As pessoas acham assim, mas é uma consultoria, caro, é caro. Gente, mas não é. Por quê? Porque é um investimento que você está fazendo. Você tem que pensar que, claro, né, tem produtores de subsistência, produtores pequenos, mas se você se organizar bem, né, um animal que morre, você já paga menos, às vezes o valor do veterinário, de uma consultoria com um técnico, é menor do que um animal que você perde. Você não perde às vezes só um, você perde um. Muitas doenças são subclínicas, a gente tem muitos animais que têm doenças aí que podem ser prevenidas facilmente, que você vai deixar de gastar com medicamento. Eu sou da linha, né, de veterinário que usa o mínimo de medicamento possível, e os produtores é o contrário, eles adoram medicamentos. Eles adoram suplementos, adoram aplicar, né? Eles acham que aplicar medicamento é realmente assim a solução de todos os problemas. É como a gente, né? As mulheres, as pessoas que querem, por exemplo, emagrecer. Toma uma pílula que você vai emagrecer. Você vai emagrecer? Até vai, mas as consequências para frente. Então você pode dar, por exemplo, o pessoal quer dar esteroide para o animal engordar, ficar musculoso, a pessoa quer dar isso, quer dar aquilo, não, vou dar não sei o quê. Gente, isso tem consequências, tudo na vida tem consequências. E fazer o certo é difícil realmente fazer o certo. Só que a gente acaba com aquela cultura no campo, a gente ainda tem muita cultura, né? Hoje, claro,
já melhorou muito, tem muita gente profissionalizada, mas a gente ainda tem essa cultura do campo de dizer assim, eu sempre fiz assim, todo mundo sempre fez assim, mas não quer dizer que todo mundo fez assim que está fazendo certo, né? E a gente sempre busca explicar, conversar, compreender também o outro lado, porque eu acho que o diálogo, ele precisa existir. Eu não chego na propriedade impondo, você tem que fazer isso porque eu sou doutor e eu mando. Não, a gente conversa, olha, como que você faz? É sempre com um diálogo mais tranquilo, sempre buscando ouvir, porque muitas vezes ele tem um jeito realmente melhor de fazer, né? E às vezes eu tenho coisas para aprender também. Eu aprendo muito com o tratador, o produtor. Então tem muitas formas da gente fazer diferente, fazer melhor. E sempre, gente, e quando a gente fala em medicamento, menos é sempre mais. Porque quanto mais a gente fizer, quer dizer que o seu manejo está deficitário. É aquela questão, né? Minha ovelha me olhou torto, posso aplicar o quê? O que é que eu dou? Minha ovelha tá triste, o que é que eu dou? Enfim, tem muito sobre isso. A gente participa de vários grupos, né, em WhatsApp e a gente vê muito sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, então eu venho, desde que eu não me propus a começar, né, a criar, mesmo tendo cometido esse deslize pela ansiedade, cerca de 1 ano antes eu comecei a estudar, fiz alguns cursos, não só na ovinocultura em si, sobre questão de pastagens em geral. Porque, assim, a gente, infelizmente, tem dificuldade em algumas localidades de assistência técnica qualificada. Assistência técnica você acha. Agora, assistência técnica qualificada de verdade é difícil em algumas localidades. Eu lembro que até mandei um direct para você um tempo atrás, perguntando. Eu vi que essa era daqui da Bahia, se indicava algum colega daqui. Ele falou, especializado em ovinocultura é difícil. Então, assim, realmente é difícil. Então, já tive necessidade de chamar veterinários na propriedade, chamei. Depois, algumas coisas, eu mesmo, não sendo veterinário, fiquei meio sem concordar com o que foi direcionado. Assim, uma das coisas eu não fiz, assumi o risco, porque o que eu busco fazer também é aliar o conhecimento técnico e conhecimento acadêmico à prática. Tem algumas pessoas que só vão para o conhecimento acadêmico e a gente sabe que na realidade não funciona, né? Como a gente dizia na faculdade, na prática a teoria é outra, né? Tem muitas coisas que realmente precisam ser adaptadas. Aí eu fui em busca de estudar por minha conta. Eu sempre fui muito inquieto, então eu acabo cutucando os profissionais das diversas áreas, perguntando, e a gente vai conversando com outros criadores, alguns criadores mais experientes que venderam animais para mim. Eu aproveitei esse processo justamente para colher informações, então, assim, é aquele conhecimento empírico, né? O que é que a Sandra pode dizer de quais são as principais doenças que a gente encontra hoje nos ovinos e as suas principais causas, o porquê acontece? Sim. Olha, toda vez que a gente tem uma doença clínica, né, um animal está doente, a gente tem falhas no manejo. Com toda certeza eu posso assinar embaixo que todas as doenças, ainda que um surto de uma clostridiose, por exemplo, a gente tem falhas no manejo. Então eu sempre falo, gente, toda vez que eu dou aula, como eu sou professora também, né, sou docente, já tem aí um tempo que eu dou aula. Na verdade, eu já dou aula desde antes da graduação, né? Porque eu sempre gostei de dar aula, eu gosto muito de ensinar e tento passar mesmo conteúdo teórico e prático, por isso que eu ainda continuo dando consultoria, para me manter sempre atualizada. E isso é muito bom para os meus alunos, né, da graduação, porque ele não tem aquele professor que só tem doutorado, pós-doutorado, eu tenho pós-doutorado também, né, mas que ficou ali parado na academia. Eu sei a realidade do campo, porque eu tenho internet, que eu atendo muita gente online, faço consultoria online, tenho consultoria presencial na região, de criador de ovino, de caprino, né, eu tô ali vivendo o dia a dia, desafiando, todo dia eu tô me desafiando o tempo inteiro, porque tem hora que eu não sei o que é, tem hora que eu tenho que investigar. E quais as principais doenças que a gente vê, né, na prática? A primeira de todas, que é a verminose. E não menos importante, né? Por que a verminose é tão problemática em ovinos e caprinos? Principalmente em ovinos, né?
por conta, né, da gente ter um verme que é muito patogênico, né, que causa sinais clínicos. Quer dizer que bovino não tem problema com verminose, cavalo não tem, suíno não tem? Não. É porque esses animais, né, eles têm esse verme que é muito patogênico, ou seja, ele causa doença muito grave que é a anemia, né? Então, como a gente tem essa verminose sendo um problema muito sério, a gente tem outro problema que é a utilização de medicamentos, né, de forma discriminada. Então, muita gente, não, se a verminose é um problema, eu vou fazer vermifugações, né, sistemáticas. Eu vou fazendo vermifugações frequentes, então todo mês. Tem gente que eu conheci já vários criadores que aplicava todo mês. E ainda assim morria animal com verminose. Mas como? Então esse vermífugo já não funciona? Não. Porque você não sabe a causa, não sabe de onde vem a contaminação. O vermífugo, o medicamento, ele mata o verme que está internamente no animal. Mas nem todos, porque dentro de uma população tem alguns que já são resistentes ali. Então, se você vai lá e aplica vermífugos com muita frequência, você vai matando aqueles vermes. E o verme não é bobo, né? Assim como a bactéria, assim como a gente, ele tem um processo de adaptação àquilo, né? E ele tem a resistência natural inata. Então, se ele é resistente, ele vai permanecer ali. Você vai aplicando o vermífugo várias e várias vezes, e isso vai pressionando para selecionar somente os resistentes. E aí, quando o animal adquire a infecção, né? Ele vai lá no pasto se alimentar, ou no coxo, que não tem higienização adequada, ou que não tem uma rotação de pastagem, ou que tem mistura de lote, onde a gente tem animais mais sensíveis com animais menos sensíveis, a gente vai ter um problema sério, que é, né, o problema da verminose. Então, que é um problema clínico. Ter o verme não é uma coisa, vamos dizer assim, não é para não existir o verme precisa existir. Inclusive, eles estão testando agora, inclusive no Brasil, um grupo, né, de pesquisadores, acho que no Sul, eles estão testando uma vacina contra hemoncos, né, contra esse verme. Fiquei extremamente feliz. Eu já tinha lido sobre esse experimento, já tinha lido esse estudo, né, de um grupo de pesquisadores. Espero que dê certo. Eu acredito que não vai ser uma imunidade igual a vírus e bactéria, não, tá? Não vai ser uma imunidade tão boa, não, porque o verme ele é muito complexo. Ele é um animal, né? Complexo. Bacana. Inclusive, o pouco que eu li me deu a entender que ainda não tinha um estudo muito amplo, né? Ainda estava em etapas iniciais. Trazendo o assunto da verminose, me traz outra questão que eu ouço bastante. A gente, de forma de não aplicar, fazer vermífugo indiscriminadamente, a gente tem o método FAMACHA, que a gente, na minha concepção, deve utilizar para avaliar, né, os animais que precisam ser medicados ou não. E aí outra questão. Minha ovelha tá como o povo chama aqui, tá com uma papeira, né, que eles chamam, né, o principal sintoma visível do hemonco, né? Sim. E aí, o que é que eu aplico? O que é que eu dou? Qual vermífugo que eu dou? Qual é o bom? Qual é o melhor? A gente ouve muito isso. Então, e aí já ouvi gente indicando, além do vermífugo, aplicar ferro, pela questão da anemia. Qual a opinião da senhora relacionada a isso? Olha, os estudos, eles comprovam o seguinte, né? Eu era categórica em não indicar ferro, porque a anemia não é ferropriva. E o animal, ele tem a reserva de ferro. Quando a célula ela é destruída, né, a hemácia dos glóbulos vermelhos, ele é quebrado, o ferro ele é capturado pelo corpo. O corpo não deixa esse ferro embora, não. Ele é capturado e aí a gente tem o quê? Ele vai ficar lá na forma de ferritina dentro lá do fígado. Ele fica lá. Tem uma reserva de ferro. Ele vai produzir de novo outra célula, né? Para ele recuperar. E é essa, né, a questão. Se é uma anemia aguda ali, o animal passou por aquela anemia, ele vai ter a reserva de ferro para se recuperar. O ferro em excesso, né,
dado assim, de maneira, ele pode inclusive causar toxicidade à célula e causar mais anemia ainda. Então, quando é uma causa aguda, o animal está com verminose agora, eu não faria, né? Eu faria outros suplementos para melhorar a alimentação, vitamina B12, para melhorar o aporte proteico. A gente tem vários estudos, inclusive, que mostram que com a alimentação mais rica em proteína, ela auxilia, inclusive, a ter o animal prevenir a verminose, né? De 2 a 2,5 vezes a exigência de proteína. Ela aumenta, né, a resistência do animal, porque, né, ele precisa de mais proteína para ter resposta imune contra esse parasita, embora a resposta imune contra verme ela não é tão eficaz, né, porque o verme ele muda de fases, e aí ele altera toda, né, a sua composição, e é como se fosse uma nova coisa diferente, e o sistema imune tem que voltar de novo para ter, né, começar uma resposta de novo, imune. Mas nesse ponto específico, eu indico quando os animais estão cronicamente afetados. Então, sempre o animal pegou verminose, depois pegou verminose de novo, tratou, aí melhora e volta, melhora e volta, melhora e volta. Ele passou por um período aí de algumas vezes, quando eu vou na propriedade, que eu vejo que tem manejo errado, que já usou aquele vermífugo, eu sei que esse animal já não tem reserva de ferro para, vamos dizer assim, responder. Então vai faltar ferro. Chega um certo ponto que o animal passar muito tempo com anemia, ele tem ali uma reserva de ferro diminuída, porque ele está sempre sintetizando célula, ele precisa desse ferro. Bom que já complementou ainda o que eu sabia sobre, né? Muito legal. Que bom. Uma das coisas que eu sempre tive receio era realmente de fazer a utilização do ferro de forma simplesmente tá anêmico o animal, o ferro. Não, eu também ouvi falar que ferro em excesso pode matar. Então, se você não fizer da forma correta, olha, não vou fazer o básico. Usava o que as pessoas chamam aí de tratamento, acho que acessório, né, que chama, que é além do vermífugo, algum suplemento mineral, alguma coisa para ajudar o animal a se alimentar melhor. Tá, esse é um tema muito, muito corriqueiro, que a gente ouve bastante nos grupos de WhatsApp, por aí, nas rodas de conversa. Um outro ponto, ainda no assunto verminose, o método FAMACHA, fala um pouquinho sobre ele. Ele realmente é eficaz, na visão da senhora, no combate à verminose, como prática de manejo? Olha, o método FAMACHA é um método em que a gente tem um cartãozinho e a gente vai avaliar a coloração da mucosa. Primeiro que esse método, ele precisa de um cartão oficial, né? A gente não pode realizar ele num cartão que a gente pegou na internet, que a gente imprimiu. A gente precisa de um cartão oficial. Esses dias para trás eu fiz um curso de atualização na Universidade da Virgínia, né, nos Estados Unidos, e recebi um cartão original deles, muito legal, né? Eu comprei um aqui, inclusive, com um veterinário que distribui aqui, que tem autorização para distribuir. Uhum. Eu comprei o meu, tem lá na propriedade. Espero que o pessoal esteja usando. A gente às vezes sabe que não usa, a gente tem que ficar em cima. Mas enfim. O ideal, na verdade, é a gente ter 2, né? É ter um guardado e sempre guardar ele num local, né, escuro, para não perder a cor, né? Não deixar bater sol. E aí, outra coisa importante é saber fazer. Vejo muita gente, inclusive profissionais, puxando só a pálpebra. Não é puxar a pálpebra, gente. É fechar o olho do animal, apertar o globo ocular e puxar a pálpebra inferior. Porque só quando a gente puxa, vem a terceira pálpebra e ela é pálida, ela é mais clara. E aí você já está errando o diagnóstico. Então tem esse ponto também importante. Outro ponto, o método FAMACHA é um único método mais adequado? Ele é um método mais adequado? Ele é um método que vai avaliar o grau de anemia e decidir se vai vermifugar ou não. Ele é 100%? Não, mas ele já ajuda a diminuir a aplicação de vermífugos no rebanho, evitar que você aplique vermífugo em todos os animais. Hoje, a gente tem outros pontos a ser avaliados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não vou achar aqui.
Outros pontos a se avaliar. A gente tem os chamados avaliação de 5 pontos. Deixa eu ver se... aqui tem. Então, a gente tem a avaliação de 5 pontos, né? Esse aqui é um scorecard, né? De uma associação, né, internacional para controle. Tudo que eu me baseio nos meus estudos é sempre literatura internacional, que é o que a gente acha de melhor, né? O que a gente tem de melhor. E aí a gente tem a avaliação de 5 pontos. Quais são esses 5 pontos? O FAMACHA, o edema submandibular, que acontece quando o animal tem uma anemia severa, mas não é somente causado por hemoncos. A gente tem o score de condição corporal, pele e pelo, né? A condição externa do animal, pele, pelo, score de condição corporal, né? Que a gente avalia de 1 a 5. A avaliação, né, de descarga nasal, isso tem a ver muito com aquele oestrus ovis, ou mesmo alguns vermes pulmonares que podem dar secreção nasal. E o score de diarreia, tá aqui, ó. DEG Scorecard, o score de diarreia. Porque alguns tipos de verminose, ele ocasiona diarreia. Então, quando a gente trabalha só com o FAMACHA, a gente está trabalhando só, né, com a avaliação da mucosa. Ele só serve para o hemoncos contortos. Quando a gente avalia todo esse conjunto dos 5 sinais, a gente está avaliando para quê? Para outros vermes também. Então, hoje é essa recomendação mais atualizada, não só do FAMACHA, como avaliação do desempenho, ganho de peso, né? Claro que tem outras doenças associadas, mas quando a gente tem um conjunto de mais de um desses fatores interferindo, a gente vai ter um problema ali e a gente vai saber resolver. E o OPG, né? Muita gente vai me perguntar, doutor, e o OPG? O que a gente vai fazer com o OPG? Para que serve o OPG? Basicamente, gente, o OPG, ele serve quando a gente pega esse exame de fezes e associa com esses sinais clínicos, porque tem animais que têm uma alta carga parasitária, mas ele não tem sinal clínico. Esse animal, ele é maravilhoso, é um animal resiliente. Ao mesmo tempo, é um animal também que está contaminando os outros. Então, é importante para a gente monitorar e é importante para a gente também avaliar se qual meu vermífugo é bom, qual vermífugo melhor. Quem é o vermífugo bom? Você só vai saber. Então, quando as pessoas me perguntam, doutora, qual vermífugo eu uso? Meu animal tá assim. Use o que você tem na dosagem correta. Outro detalhe, muita gente utiliza a dosagem errada, né? Utilize a dosagem correta, faça o cálculo de acordo com o peso. Se não sabe o peso, sempre coloque um pouquinho a mais, a depender do vermífugo. Tem alguns que são tóxicos. Saiba se esse animal tá prenhe, saiba os potenciais, né? Toxicidade desse medicamento, a dosagem adequada para caprino, para ovino, que é diferente, né? Quem cria caprino e ovino. E monitore através do OPG. Então, você faz o OPG antes, conta a quantidade de ovos e faz o OPG depois. E aí também a gente vai saber como que ocorreu a redução e a gente vai avaliar se o nosso vermífugo está funcionando ou não. Aí, puxando esse gancho, tem 2 pontos. OPG. Eu vejo muita gente comentar que não tem facilidade em fazer. Como é o processo do OPG? A gente conseguiria, de alguma forma, facilitar com que os menores criadores façam? Só um veterinário consegue fazer? Ou alguém pode ser treinado a fazer? Ou é algo que realmente só precisa ser feito por um veterinário habilitado? Pode, na verdade pode, né? O laudo é que só o veterinário pode dar, né? Mas qualquer pessoa pode fazer o OPG. Eu até coloquei aqui no chão que minha filha tá fazendo atividade aqui na minha mesa. Eu tenho um microscópio aqui. Eu faço na minha casa. A gente precisa basicamente, né, para fazer um OPG, a gente vai precisar, né, de uma solução hipersaturada. Geralmente a gente usa de sal. A gente precisa de uma câmarazinha, estou tentando procurar aqui, a gente precisa de uma câmara de McMaster e a gente precisa, né, da amostra de fezes, 2 gramas de fezes. A gente vai macerar essas fezes, passar numa peneira, né? Depois que a gente faz isso, passa na peneira, a gente vai, né, completar com uma quantidade de solução e colocar nessa câmarazinha onde tem vários risquinhos, onde a gente vai contar. A gente precisa ter conhecimento sobre os tipos de ovos, né?
ter conhecimento da morfologia desses ovos e saber identificar qual que é a espécie, qual que é, né, se é Eiméria, se é Tricostrônchilo, se é Monco, né? Tricostrônchilo é geralmente o que a gente consegue ver, né? Aí a gente pode fazer a coprocultura para a gente discriminar se é Monco, se é Tricostrônchilo, né? Dessa família grande aí que a gente tem. Não é tão simples, né? Requer um treinamento e a gente sabe que o ideal é realmente conseguir ter uma assistência de um veterinário para fazer dentro da propriedade. Assim, qual é a periodicidade que a senhora indicaria de fazer? A cada quanto tempo? Olha, na verdade, não existe uma periodicidade de você fazer do rebanho inteiro. Quando que eu faço nas propriedades que eu dou consultoria, né? Eu vou avaliar o desempenho do animal. Então, eu avalio externamente o animal, aqueles 5 pontos, né, que eu falei. Então, eu avalio pele, pelo, avalio score, avalio o FAMACHA. E aí eu olho, opa, esse animal não tá ganhando peso, esse animal tá magro, esse animal tá comendo pouco, esse animal tá comendo, mas tá engordando, o que que tá acontecendo com ele? E aí o OPG, vou lá e coleto daqueles animais. Ou às vezes eu vou lá e vejo naquele lote, eu nunca dei consultoria naquela propriedade, a pessoa falou que fez a vermifugação, eu vou pegar aquele lote, vou avaliar isso aí e vou fazer, né, de um lote. Geralmente, quais os lotes mais importantes para a gente fazer o PG? Que não pode faltar, não que não seja necessário nos outros, né? Mas qual é importante para a gente estar monitorando mais, inclusive no FAMACHA, os animais jovens e os animais recém-paridos, naquele periparto, que é a época em que o animal precisa, né, de uma atenção maior. Então, essas categorias são as categorias que mais tem verminose, então a gente tem que monitorar mais de perto, muito mais de perto. Outro ponto era hemeriose, né? O que seria hemeriose, como prevenir, o que é que deve ser feito. E aproveitando esse gancho, fechando esse gancho, né? A gente sabe que tem as medicações, né, que são feitas, né, como tentativa de corretiva, mas qual a melhor prática, qual o melhor manejo de fato para a gente ter uma propriedade o mais livre de problemas de sanidade possível? Lógico que livre de vermes, impossível. Porém, assim, qual o manejo ideal, digamos assim? Olha, a hemeriose é uma infecção, tá? A gente chama de infecção, tudo que é interno, inclusive verminose é uma infecção. Vejo muitos técnicos falar infestação. Infestação é pulga, é carrapato, tudo que dá externo. Tudo que é interno, independente se é parasita ou não, se é verme ou não, é infecção. Então, o animal tem uma infecção parasitária, né, por um protozoário. Ele é bem parecido com a bactéria. Ele é pequenininho, só que ele tem algumas diferenças da bactéria, né? Que eu não vou detalhar aqui, porque isso aí já é muito complexo, tá? Ele parece uma bactéria, ele é pequeno e ele é intracelular. Ele entra dentro da célula. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que ele vai penetrar na célula, então toda vez que algo penetra na célula, ele causa uma lesão. Essa lesão é um problema. Por quê? É uma lesão que cada vez que ele vai se multiplicando, ele tem um ciclo bem complexo, não é um ciclo tão simples igual o ciclo da verminose, ele é muito complexo, ele passa várias vezes em cada célula, ele vai destruindo as microvilosidades. O que é isso? As microvilosidades são, né, o epitélio, a pele que está interno, vamos dizer assim, no intestino, que absorve os nutrientes. Então, toda vez que a gente tem uma infecção dessa, né, por um protozoário, Eiméria, a gente pode ter sinais clínicos, que geralmente é uma diarreia escura, mas alguns animais não apresentam esse sinal clínico. Ficam lá, principalmente os animais adultos, ficam lá e aí aquele animal refúgio que não cresce, não desenvolve. Claro que tem outros fatores, né? Mas a hemeriose é um fator importantíssimo nessa questão de animais que não se desenvolvem bem. E aí, quando a gente vai fazer o OPG, aí a importância do OPG. Quando a gente faz o OPG, a gente descobre se esse animal tem verminose, se esse animal tem verminose e hemeriose, qual tipo de verminose que ele tem. Muitas vezes a gente vai lá, eu já fui em propriedade que 2 veterinários já tinham ido, tratando animal com verminose, e a verminose não melhorava. Quando eu cheguei lá, a primeira conduta que eu fiz, coletei fezes e coletei sangue. O animal tinha hemoncos, eu sabia que ele tinha hemoncos. Eu não sou doida, ele tinha uma papada, ele tinha todos os sinais de hemoncos. Mas, se eu não tivesse feito isso, eu tinha errado de novo, como outro veterinário.
eu só tinha feito, né, o manejo ali, eu coletei, como os outros 2 veterinários, eu fui lá, coletei as fezes e, para minha surpresa, numa região que não era comum, eu encontrei um verme que é comum na região sul do Brasil, que é a facíola hepática, que também ocasiona a papada, ocasiona anemia. Então, olha só, um exame como que resolveu o meu problema e resolveu, né, consideravelmente, porque o vermífugo que os produtores, né, produtor e os veterinários tinham passado, ele não pegava esse verme. Então, então vou usar um vermífugo que pega tudo. Aí tem outros problemas que a gente vai tendo, né? Toxicidade, né? Tem N problemas da dosagem, que é diferente. Então, geralmente, o exame ele é sempre a melhor conduta, né? Perfeito. Existe uma vez um animal com hemeriose. Existe um tratamento eficaz ou aquele animal, uma vez contraído a hemeriose, não tem, né, é irreversível, digamos assim, o dano é irreversível? Olha, isso vai depender muito do tempo em que esse animal passa com hemeriose, tá? Então, quanto antes a gente conseguir, vamos dizer assim, intervir, existe sim tratamentos eficazes, né? Dosagem adequada e principalmente que a gente tem que trabalhar é com o manejo adequado, né? Prevenindo a reinfecção, tanto para verminose como para hemeriose. Eu só vejo as pessoas quererem aplicar tal medicamento que é bom, tal medicamento que é bom, mas ninguém quer limpar um coxo, ninguém quer limpar a água, ninguém quer limpar a baia, ninguém quer fazer rotação de passagem, ninguém quer melhorar o bem-estar do animal. E aí as pessoas querem soluções mágicas. É um remedinho que eu aplico e vai resolver todos os meus problemas. Não vai, não vai. Sinto lhe informar, mas não vai. Você vai ter problema, não tem o que fazer. Se você não melhorar, é como a gente. Se a gente não melhora os nossos hábitos, não adianta tomar pílula, 300 coisas para melhorar a saúde, porque não vai. Não tem como. São práticas simples. E aí, quando eu chego pro produtor e falo, você tem que limpar, você tem que desinfetar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele olha pra minha cara e fala assim, mas não vai aplicar nada? Mas que... Aí os veterinários, né, que passam remédio, que vendem, né, indicam tal suplemento, não sei qual suplemento, não sei o que, eles são bons, porque eles indicam suplementos. Até que ponto? Verdade. Então, a higiene, né, seria o principal agente de controle dessas enfermidades. De todas as doenças. Há uma máxima que o ovino adoece pela boca, né? Com certeza, né? As formas principais de contaminação, né, é a ingestão e inalação, né? Pó, poeira, sujeira, ele vai inalar. Aí você chega lá na propriedade, tem meio mundo de fezes, né? Montoado de fezes, o animal todo com o nariz escorrendo, tossindo. Ai, qual que é remédio que é bom para pneumonia? Qual remédio que é bom para isso, para aquilo? Gente, se você não resolver o seu manejo, nada vai ser bom, porque ali é uma infecção oportunista. Tudo na vida. Se você não resolver a causa, você pode medicar quanto você quiser, vai melhorar o sintoma e vai voltar de novo. E isso acontece muito na verminose. Muitas pessoas me falam, doutora, apliquei isso, apliquei aquilo, não resolveu. E outro problema também que a gente tem, que o produtor ele acha, que ele aplicou o vermífugo hoje, o animal tá com a papada, tá com o olho branco, anemia severa, ele vai daqui a 1 dia, 2 dias, ele tem que melhorar. Gente, não vai. Você deixou o animal chegar no estado crítico. É como se eu quisesse que uma pessoa que saísse da UTI, ela fosse correr uma meia maratona. Ela não vai, ela não consegue, ela não tem capacidade. Então, as pessoas não entendem que a recuperação ela é um processo, ela é demorada. Não é imediatamente que a gente vai ter uma recuperação. É aos poucos. E aí, quanto tempo mais ou menos? De 15 a 30 dias a gente vai ter a recuperação do número de células. Mas é importante a gente lembrar que depende do grau. Se o animal estava com o olho branco da cor da minha cortina, totalmente branco, pálido completamente, ele não vai ficar com a mucosa, né? Tava no 5, ele não vai para 1 com 1 mês. Ele vai melhorando aos Fico feliz poucos. que sobreviveu, tá no grau 5, né? Exatamente. Fique feliz se não morreu quando aplicou o vermífugo. Só elucidando, ele falou do grau 5, assim, é um nível de graduação, falando do FAMACHA, de 5 níveis de coloração da mucosa, né? Desses 5, me lembra, por favor,
quais são os que é indicado vermífugo, quando não. Então, no FAMACH, a gente tem, né, o score de 1 a 5, onde 1 e 2 é bom. O 3 tem uma interrogação. A gente deve avaliar. Como que a gente avalia, né, esse 3? Depende da categoria e depende dos outros sinais, tá? O 4 e o 5, o animal precisa ser vermifugado. O 5 já tem até uma caveirinha, né? Se vermifugar, ele pode morrer. Então, né, porque quando a gente tem uma anemia muito severa, o animal pode virar óbito após a aplicação do remédio. Tá? Então, por isso, a gente sempre deve monitorar o animal para não chegar nesse nível, gente. Não deixe os seus animais chegarem nesse nível. O prejuízo é quase irreversível, financeiramente falando. Assim, mesmo, assim, hoje eu tenho poucos animais, né? Tenho feito de forma gradativa. Eu estou trabalhando, né, para um processo de melhoramento genético, então estou criando animais PO. A gente sabe que o investimento é maior, qualquer perda tem um impacto maior, então eu estou tentando ir mais devagar, justamente para tentar cometer erros menores. Já cometi alguns, vou chegar no outro problema que é bem comum, e eu vejo muita gente sem saber até que precisa fazer, né? Mas para a gente fechar o assunto da questão da higiene, né? Assim, o que eu faço, né? O que me foi orientado a fazer e o que eu faço. Mesmo com não tendo uma grande quantidade de animais, as instalações, hoje é chão batido que eu tenho, tá? Instalações de chão batido. Procuro colocar uma cama de maravilha. Tem alguns dias que está sem, no chão batido mesmo. Eu procuro botar uma cama de maravilha, pedir para observar a umidade, aquela questão para a gente fazer a troca. Mas quando está só no chão batido, eu peço até para varrer, né, fazer a limpeza, a retirada das fezes diariamente. Como são poucos animais, eu falei, vamos tentar criar o hábito da agora, né? Então, varrer diariamente. E a cada 15 dias, vassoura de fogo, né, e cal, para manter limpo. E os bebedouros diariamente. Se possível, mais de uma vez ao dia, limpar com água sanitária ou com detergente, se um não tiver o outro, enfim. Mas é a indicação que eu faço e tento ficar em cima para que isso aconteça. Tenho tido poucos casos, né, de verminose. Não são muitos animais. A gente sabe que quando aumenta a população, né, fica complicado. Mas, enfim, estou tentando criar esse hábito desde agora. Além dessas práticas que eu comentei de limpeza, mais alguma prática de limpeza ou mais alguma conduta a senhora indicaria que deve ser feita ou que deveria ser feita? A gente deve se atentar, né, à limpeza, ok, né, os animais ficam confinados, então a gente deve se atentar também, mesmo os animais confinados, na questão de capineira, né, que é importante também, a gente saber se a gente não utilizar ou se utilizar esse adubo orgânico, né, das fezes dos animais, depois de realizar, né, colocar no esterco, né, depois de fazer curtir, né, com o esterco, deixar fermentar. E outra coisa importante, né, mesmo que a gente crie confinado, a gente acha que não tem problema, né, a gente se atentar sempre à altura do coxo para fora, a altura, né, do bebedouro, essa higienização de bebedouro, mas é importante que esse bebedouro também, né, não tenha a altura que o animal consegue defecar e urinar dentro, tá? Então esses são os principais práticas, né, que a gente faz em relação à doença, né, verminose principalmente. Bacana. Na verdade, eu não crio confinado. É semi-intensivo, assim, eu só prendo os animais à noite, com exceção de algumas categorias. Só quem fica realmente preso são as fêmeas paridas. Vocês recebem? Primeiros 30 dias eu deixo preso, depois eu começo a ir saltando num lugar mais controlado. Vocês recebem alimento no coxo? Sim. Recebe alimentação no coxo, silagem, sal mineral e ração. Eu tenho utilizado uma única ração de uma única categoria, que é de crescimento. Então eu utilizo tanto para os cordeiros quanto para as fêmeas paridas a mesma ração, até para tentar facilitar um pouco o manejo com o pessoal.
mais ou menos o que eu faço. Na pastagem, a gente sabe que está maior concentração, né, de verminose, principalmente em pastagens que não são rotacionadas, né, que são deixados os animais ali comer até até a raiz do capim, se deixar, às vezes o pessoal deixa comer. A gente sabe onde está a maior concentração de verminose. Além da rotação de pastagem, que a gente dividir os piquetes, os animais passarem a quantidade de dias em um e ir rotacionando, tem alguma outra indicação, alguma outra prática que a gente possa fazer para ajudar nesse controle nas pastagens? Algumas, né? Uma das principais é a questão do horário, né? Isso é muito importante. Soltar os animais mais tarde possível, né? Não deixar o sol esquentar, no Nordeste não é difícil, né? Evitar deixar o animal pastejar em dias chuvosos, porque em dias chuvosos, né, as fezes que estão no chão, né, as bolinhas, as síbalas, né? A gente tem aquelas síbalas onde a larva ela vai eclodir, e aí quando a gente tem a chuva, a gente tem a disseminação mesmo para alturas maiores, porque geralmente o verme ele fica em torno de 10 centímetros, né? As larvinhas, né? Depois que desenvolve, o ovo eclode, a larva L1, L2, L3, que é a larva que consegue infectar os animais. E aí dentro do corpo dele vai se desenvolver até se tornar adulto. E aí multiplica dentro do animal, libera ovo e aí segue o ciclo. Quando a gente solta os animais, né, em dias chuvosos, a gente tem uma taxa maior de contaminação, mesmo em alturas maiores, porque as fezes, né, formam a lama ali e a água bate e contamina os pastos. Outra coisa importante que você falou aí, muitas pessoas deixam comer até o talo, né? Isso é errado, isso aumenta a verminose, tá? Não deixar pasto chegar numa altura muito baixa e, claro, degrada a pastagem, né? Exato. Aí entra uma outra questão, pastagens irrigadas, né? Como tentar minimizar essa infestação, enfim, como conduzir com pastagens irrigadas? Da mesma forma, né? Quando a gente faz a irrigação e adubação, né? Tem uma manutenção boa dessa pastagem, você vai sempre respeitar a altura de entrada e a altura de saída, né? Em questão de umidade, favorece? Não tanto, tá? O problema todo é o manejo da pastagem, né? Sempre respeitar a altura de entrada e a altura de saída, né? Soltar os animais mais tarde, não há problema, né? Em relação a isso. E você fala em relação a aumentar a umidade e ter maior risco de ter verminose. Nunca li nenhum estudo relacionando isso não, mas tenho trabalhado em locais que tem irrigação e não vejo problema em relação a isso, desde que a gente faça. Outra coisa importante é separar as categorias dos piquetes, né? As categorias mais sensíveis tem que ir primeiro, no piquete limpo. Vamos lá. Um outro ponto bem crítico que eu observo relacionado à saúde dos animais é os clostridioses, né? Sim. Então, eu perdi uma borrega que eu, sim, não tenho certeza porque eu não fiz necrópsia, não tinha universidade de veterinária próxima para eu pudesse fazer, para ter certeza. Mas todas as suspeitas apontam para algumas clostridioses. Eu comprei uma borrega, ela não viajou longas distâncias, assim, 200 km, não chega a ser uma longa distância absurda. Eu sempre mantenho o animal numa quarentena, numa baia separada. A gente sabe, só a viagem já estressa. Fica sozinho numa baia, já estressa. E o estresse acaba baixando a imunidade do animal. E eu sempre aplico a vacina 1 a 2 dias depois que o animal chega. E sempre faço o vermífugo 1 a 2 dias depois que o animal chega. Dessa única vez eu não fiz a vacina, porque ela tinha sido recentemente vacinada. O que é que a senhora me diz sobre isso? E 8 dias depois ela morreu, subitamente. Tava boa, do nada, puf, cai no chão. Realmente a clostridiose é um problema seríssimo, né? Que muita gente, eu já vi veterinários que criam animais não vacinarem seu rebanho. Aí é a casa de ferreiro espé de pau, né? Gente, a clostridiose é um dos problemas maiores que a gente tem. Por quê? Porque causa morte. Então, causou a morte. Pode, inclusive, eu já vi rebanhos que disseminou quase todos os animais do rebanho.
E não tem os fatores predisponentes, animais superalimentados, né? Que o principal problema que a gente tem é enterotoxemia e o tétano. Mas a gente tem doença do rim pomposo, né? Gangrena gasosa, e tem N clostridioses, né? Edema maligno também, que é bem comum em ovinos, então em caprinos. O mais importante, a gente sempre seguir protocolos adequados, sempre ter cuidados, né? Com a questão da aplicação da vacinação, cuidados com a escolha da marca, cuidados com a avaliação do animal, né? Por isso que a gente fala a importância do veterinário, porque o veterinário ele vai avaliar realmente que o animal se ele está bem para ele receber uma vacina. Constantemente eu chego nas propriedades que eu dou consultoria, eu não vacino alguns animais. Os animais ficam sem vacinar. Eu chego lá, o animal está doente, eu vou vacinar? Claro que não. Por quê? Porque isso pode piorar, né? Então, a clostridiose realmente é um problema sério e a gente tem que fazer vacinações. Geralmente, esses rebanhos que têm um desafio muito grande, animais que são criados confinados, recebem muita, né, alimento concentrado, são animais que têm um risco maior, né? Não quer dizer que o animal solto no pasto da caatinga não vai ter, tá? Tem também. Só que o risco é um pouco menor ou não, né? Depende muito de qual que é a clostridiose. Mas é importante a gente fazer a vacinação de forma adequada, seguir os protocolos, fazer, né, o reforço vacinal. Muita gente vacina uma vez só e nunca mais, né? Acha que é só o animal jovem. Fazer a primeira vacinação, toda vez que o rebanho não é vacinado, fazer a prima vacinação, fazer o reforço vacinal e anualmente ou semestralmente de acordo com a avaliação aí, né, dos riscos da propriedade. Excelente. Realmente foi um aprendizado doloroso, inclusive financeiramente falando. Mas, enfim, acho que nada por acaso serviu para realmente acender o alerta. E é aquela coisa, mesmo a gente, novamente, né, mesmo sabendo que deveria, acabei não fazendo. Tem um criador antigo, amigo meu, que ele fala: você pode comprar um animal no melhor criatório do planeta. Chegou na sua propriedade, você faz a vacina. Porque a viagem estressa, mudou de ambiente, muda totalmente a condição do animal. Lógico, tem o que a senhora acabou de comentar. Tem que avaliar, caso a caso, o animal pode estar com alguma situação que você vai vacinar e vai piorar. Em vez de ajudar, está piorando. Realmente... Eu gosto de esperar um tempo. Eu tento esperar 48 horas para ele se aclimatar no ambiente, né? Hoje eu tenho conseguido ter uma assessoria que tem me ajudado bastante nesse processo, mas antes de ter assessoria, né, você ficava perguntando um e outro, né? Hoje eu vou direto onde eu posso ter essa dúvida sanada, mas realmente não infelizmente, biologia não é matemática, porque a matemática é um pouquinho mais prática, né, exata, é mais fácil a gente conseguir ter as respostas corretas. Mas, enfim. Então, dado todo esse contexto, a gente sabe que se a gente for falar que todas as possíveis enfermidades, doenças que acometem os ovinos, tem uma série delas. As principais, acredito que a gente pôde comentar, pelo menos que me vem à cabeça aí. Deixo a cargo da senhora, que realmente é especialista em trazer, se lembra mais alguma enfermidade dessas principais que os criadores precisam ficar atentos nos seus rebanhos. Tem várias, né? Mas assim, as principais mesmo, que a gente tem maior casuística realmente, né? Que causa, né, grandes problemas e mortalidade, a verminose, né, e meriose, né, as doenças parasitárias e as clostridioses, né, que também causa muita mortalidade. O restante a gente consegue muitas vezes, né, ir ajustando, né, com o manejo. Eu tenho uma dúvida pessoal nesse caso. Trazendo esse casco, né, problema de casco, claudicação, como as pessoas chamam. Minha região é extremamente seca. Vamos ignorar a irrigação. Digamos que eu não tenho irrigação. Minha região é seca, semiárido, nordeste. Eu preciso adotar práticas de pé dilúvio, por exemplo, ou não há necessidade? Está ligada a essa questão da umidade ou não?
Sim, principalmente o problema maior da pododermatite, né, os problemas de casco, é a umidade, né? Claro que a falta do casqueamento também, mas os animais eles caminham, né? Então eles não têm problema com casco grande, né? Mas os animais confinados têm problema porque muitas vezes ele é preso, tem um pouco de umidade na baia, mas o problema grande é a falta do casqueamento preventivo. Não há necessidade, né? Claro que eu não conheço aí, não sei como é que é o seu manejo. Em relação à pododermatite, eu acredito que não. Muito bacana. Eu acredito que, sim, de forma geral, é isso. Aí, uma coisa que eu queria pedir pra gente concluir qual é um direcionamento. Não gosto de falar a palavra dica, que eu acho que é muito... Já se banalizou um pouco, mas qual um direcionamento que a senhora poderia dar, assim, uma única coisa que você pudesse pedir, por favor, criadores, façam, que vai melhorar e muito os seus problemas. O que seria? Tem alguns, né? Alguns Fique à vontade. conselhos. Quais os principais conselhos que eu daria, né, para o produtor? Primeiro, limpeza acima de tudo. O básico. Limpeza, desinfecção, observar os animais, gente. Tem que observar os animais. Ver o dia a dia, observar o comportamento. Eu falo sempre com as pessoas que eu dou consultoria, né, que tem os tratadores, os donos, né, geralmente que me procuram, né, nem todo mundo tem, a maioria das pessoas tem tratador. Eu falo, gente, vocês precisam, não podem encher o tratador, né, a pessoa que trabalha, o trabalhador, de serviço. Ele tem que ficar um tempo à toa para olhar os animais. Se ele ficar sobrecarregado, ele vai ver um animal ali, ele não vai observar, não vai me falar. Então eu tenho propriedades que eu presto consultoria que eu fico aqui, ó, pessoal, ô doutora, esse animal não tá comendo bem, o que eu faço? Olha, eles já me falam, olha, eu medi a febre, tá com febre, doutora, tá com isso. Eu faz um antitérmico, faz dipirona e observa. Vamos ver amanhã o que vai acontecer. Tá comendo? Tá comendo pouco, não sei o que. Observa. Então ele já vai lá, já mensura. Olha, tá com dificuldade de respirar. Olha, não tá respirando bem. Olha, tá com secreção aqui. Começou assim. Olha, tá com não sei o que. Olha, tá mancando. Olha, não sei o que. Então ele já vem me dizer, ele já vai direto pra mim, né? E às vezes eu não tô lá. E como eu já sei o histórico, já sei os problemas, né? Eu já tenho um conhecimento, eu conheço a propriedade, eu já faço uma prescrição pra ele. Opa, ó, faz isso, faz aquilo outro. E aí no outro dia, às vezes ele fala, doutor, o animal tá bom, o animal não tem nada. E aí eu não apliquei antibiótico, não apliquei vermífugo. Eu fui lá, fiz um medicamento para dor, separei o animal, né? Que são as práticas muito importantes para evitar, porque às vezes é uma doença infecto-contagiosa e você dissemina o seu rebanho inteiro, porque você não fez o básico. Quando você vai ver, já tá no rebanho todo e olha o prejuízo para tratar, para gastar com medicamento. Aí as pessoas culpam a caprinocultura, a ovinocultura. Ah, essa atividade é muito difícil, os ovinos são muito sensíveis, são animais muito sensíveis. Não é você que não deu a devida atenção. A ovelha não é uma vaca pequena, né? Não mesmo. Não é para largar um animal lá de qualquer jeito. Também não é, né? Nem a vaca é para largar, mas a vaca ela resiste um pouquinho mais, né? Exatamente. A nutrição, animais bem nutridos, eles ficam menos doentes? Com toda certeza. Não tem nem que se discutir, né? Uma nutrição adequada é o básico, né? É o básico, a nutrição é a base de tudo. Se o animal é bem alimentado, ele vai responder melhor aos desafios que ele tem, né? A gente fala da patologia que eu dou aula, né? A agressão. Então, ele vai responder à agressão. Nem sempre ele vai ter a doença. Ele pode ter o contato com o verme, o patógeno, mas ele não vai desenvolver facilmente a doença. A doença ela acontece não é quando tem o verme. Eu tenho que eliminar a verminose. Eu já vi um povo com os slogans assim, né? Eliminar o verme, ou acabar com o verme na sua propriedade. Você não acaba com o verme, você acaba com a doença, com a verminose. Você diminui para índices aceitáveis. A gente retira a doença, a gente diminui a incidência dessa doença, né? A gente diminui a prevalência, mas a gente não acaba com o agente, a gente não tem como acabar com o verme. O verme vai existir, mas se o animal está bem nutrido, ele vai conseguir responder, ele não vai ter o prejuízo ocasionado pela verminose. Perfeito. Existem até algumas biotecnologias que têm surgindo, que prometem
combater biologicamente nas pastagens, né, os vermes, como se fossem, no meu entendimento, né, predadores naturais, digamos assim. Funciona de verdade? Olha, existe um fungo, né, nematófago, inclusive daqui da UFV, um professor, tem uma linha de pesquisa, o professor Jackson aqui, ele tem muitas pessoas fizeram, né, experimentos com isso. Na prática, sozinho não. Se for associado às práticas de manejo, a detecção, porque ele é um fungo que ele vai ser ingerido junto com a alimentação, você vai colocar lá uma quantidade, ele vai estar na forma dormente, como se fosse uma semente, e aí quando ele cair junto com as fezes, a temperatura das fezes, junto com o ambiente e tudo mais, ele vai se proliferar e ele vai se alimentar da larva, ele vai diminuir a larva na pastagem, mas ele não vai matar o verme interno. Então, quando tiver muita larva, esse fungo não tem uma capacidade suficiente, né? Então, se o animal ingere muita larva, se ele está com muita contaminação, ele tem a liberação de muitos ovos e, consequentemente, nas fezes vai ter muita larva. Se a pastagem é muito grande, já está muito contaminada, não tem N fatores. Na prática, os estudos não demonstram uma redução boa na verminose no rebanho somente com ele. Ele é uma alternativa que a gente vai utilizar em conjunto. Nada na vida é somente. É como se a gente quisesse, né, só tomar um suplemento mágico e emagrecer. Não é. Se você não fizer atividade física, não fizer redução, né, da quantidade de caloria que você ingere, você não vai conseguir emagrecer. A mesma coisa é a verminose. É uma doença complexa. Você precisa de vários fatores para você conseguir chegar a um denominador comum, chegar a resolver o problema ali básico. Então, em resumo, não tem fórmula mágica. Não adianta buscar a fórmula mágica. Eu acho que existem, né, estão surgindo formas auxiliares ao principal, que é manter tudo isso que a gente comentou aqui: a sanidade dos animais em dia, higienização, práticas de manejo de rotação de pastagens, e dentre tudo que a gente pôde comentar. Não adianta buscar a fórmula mágica, que não vai. Existe. Para tudo na vida, nada, né? Para nada. Se fosse, ia ser muito bom que a gente tivesse uma coisa maravilhosa. Corram, gente, de pessoas que querem te dar soluções mágicas. Eu resolvo o seu problema. E eu falo quando eu dou consultoria para os produtores, gente, eu tenho todo o meu conhecimento, mas só funciona nas propriedades que você se compromete a fazer o que eu peço. Eu já faço um combinado. Eu falei assim, ó, eu demito os clientes que não seguem o que eu peço. Então, se você não seguir o que eu peço, eu não consigo mais te atender. Porque eu não vou atender. Mas é que você não vai ganhar dinheiro? Você não é veterinária? Não quer ganhar dinheiro? Embora eu precise do dinheiro, né? A gente vive em função disso. Não, logicamente, eu não tenho só essa função, né? Eu dou aula, eu sou professora na universidade. Então, mas eu preciso da minha reputação. Eu preciso resolver os problemas. Eu não posso queimar a minha reputação com uma pessoa que eu sei que não tem compromisso de cumprir um combinado. Então, eu não posso trabalhar para essa pessoa. Perfeito. Então, acho que é isso. Muito obrigado, doutora, pela participação, pela contribuição e por ter enriquecido aqui o nosso papo. Acho que é um papo que dá para conversar por horas e horas a fim. Mas foi muito bacana. Pude tirar muitas dúvidas minhas. Acredito que pôde elucidar alguns pontos também para os demais criadores que nos acompanham. Aproveitar para quem, né, ainda não me segue nas redes sociais, a gente tem, né, conteúdo na internet, no Instagram, TikTok, YouTube, né, Facebook também, é um pouco mais antigo, mas a gente ainda tem algum conteúdo lá. Então, para quem não me segue, Magna Coroa Vet, né, produz algum conteúdo e põe caixinha de pergunta, né, diariamente eu respondo pessoas, uma quantidade muito grande de perguntas, né, na medida do possível com a rotina. Mas já me respondeu, na verdade me respondeu todas as vezes que eu perguntei, inclusive, já perturbei por lá. Então, ótimo. Até mais, gente. Muito obrigado, doutora. Até mais.